Hoje o nosso papo de política é com Tássio Cruz. Boa noite, Tássio. Boa noite, Aline. Boa noite, secretária. Boa noite a todos que nos acompanham. A parceria do CV Notícias da Tarde, agora também no Jornal da Cidade Verde. Uma alegria estar aqui. E a gente está recebendo aqui no estúdio a secretária municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas, Eliane Nogueira. Boa noite, secretária. Boa noite, Aline. Boa noite, Tássio. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, agradecer a direção da TV Cidade Verde por esse convite, de eu vir até aqui falar um pouco da nossa secretaria, né? E estou aqui à disposição para responder alguma coisa que vocês... É uma secretaria que tem muitas atribuições. Muitas mesmo. Uma pasta que realmente merece bastante atenção. E eu só queria começar, então, conversando com a senhora a respeito exatamente dessa integração com as ações e com os principais desafios da pasta que a senhora acaba de assumir. Quais foram os principais identificados? O financeiro é que está pesando mais? Não resta dúvida, Aline, que é o financeiro que pesa um pouco, mas não adianta a gente falar disso mais, né? Nós temos que ir para frente. Vamos à luta, estamos visitando todos os CRAs, todos os abrigos, todas, enfim, as casas que são assistidas pela SENCAD. Então, vai dar tudo certo. Tem a parte dos venezuelanos, que também me preocupa muito, porque... Por causa daquelas crianças de rua, eu estou sendo muito cobrada para a gente tirar as crianças de rua. Porque não é justo, né? O sol escaldante do Piauí, agora vai entrar o inverno, né? Melhora um pouco, mas era muito quente elas estarem nas esquinas, né? Com aquelas crianças, isso aí é o que me dói mais. Mas nós estamos organizando já uma reunião, eu pedi ajuda também a um juiz federal. Ele vai fazer uma reunião com a gente lá e toda a nossa equipe para conversar com eles, para ver se eles conseguem, pelo menos isso, tirar essas crianças da rua. E quais alternativas, secretária, a senhora imagina que podem ser dadas? A gente sabe que a prefeitura dá alimentação, dá o abrigo, né? Mas ainda assim eles buscam no sinal uma renda extra. A gente sabe também de cursos, né, que muitas vezes, até com a Fundação Alferraz, foram oferecidos o ano passado. Quais as alternativas que a senhora imagina? Pois é, porque eles já recebem Bolsa Família, né? Eles já recebem Bolsa Família. Então, tem assistência médica, tem muita coisa. Então, eles não deviam estar fazendo isso com essas crianças, né? Mas a gente vai ver se consegue conversar com eles. De uma maneira... São cenas que realmente incomodam Incomoda a população. A população tem me cobrado muito isso, muito mesmo. Que eu tire essas crianças da rua, não é? Então, eu vou tentar. Tem um juiz federal que me prometeu que vai me ajudar nisso. Então, o doutor Silvio está muito interessado que a gente resolva esse problema. Hoje mesmo, a nossa equipe esteve em alguns pontos onde eles costumam ficar, né, ali na Avenida Cajuína, já na descida da ponte Alferraz, era um ponto onde eles costumavam ficar, inclusive com muitas crianças pequenas em um local extremamente perigoso. Uma via muito movimentada. Muito perigoso. Em outros pontos da cidade também. As crianças ficam soltas nas calçadas, né? Carro. Causa preocupação também para a gente isso. Mas não encontramos hoje à tarde, a nossa equipe não conseguiu registrar mais a movimentação de nenhuma criança e nem os adultos. Nós já mandamos os nossos assistentes sociais lá conversar com eles, mas eu não posso dizer se eles já conseguiram isso, né? Mas nós vamos conseguir, tenho certeza disso. Tenha sido um avanço. Não é? Com certeza. Nesse primeiro momento. Vamos conseguir isso aí também. Uma outra atribuição, né, é em relação a moradias. Né? E hoje o prefeito Silvio Mendes anunciou, né, Tássio? Isso. A construção de mais de 100 casas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Isso, 192, né, ali, unidades habitacionais. Para início, né? Isso, para início agora, além de outros, né? Nós temos aí pouco mais de 2.000 imóveis para a capital. Ao todo, 5.000 imóveis foram concedidos para o Piauí Minha Casa Minha Vida, metade praticamente aqui na capital. E o prefeito anunciou, né, secretária, hoje. Eu também fiquei muito feliz com esse anúncio e nós vamos comandar, não é? Fazer essa inscrição dessas pessoas. Tem uma dúvida, né, não secretária? Tem casa, né? Que as pessoas têm como se inscrever, né? E a gente sempre reforça através dos CRAs, manter o CAD único atualizado, né? É um desafio da SENCASP. Né? Que tem que ser isso aí.
Vamos ouvir então o que disse o prefeito Silvio Mendes. Vamos. Mais uma boa notícia para os teresinenses, para aqueles que não têm moradia, que não têm casa onde morar. A Caixa Econômica, junto com vários construtores, estão nesse momento contratados e fazendo mais 1.400 novas moradias para quem não tem onde morar. E aqui assinando com o Guilherme Fortes um contrato, um aditivo para 190 novas casas. Vamos fazer o cadastramento, a Prefeitura vai com o seu gerente de habitação, a Secretaria de Assistência Social, os agentes comunitários de saúde, para fazer chegar e dar o direito de um teto para a família que não tem. Obrigado à Caixa Econômica, obrigado a você, Guilherme. Boa sorte. Bom, Tássio, essas casas, elas vão ser construídas na zona sul de Teresina. Este contrato específico anunciado hoje na região ali do Angelim, ali. A gente conversou, inclusive, com o presidente do Sinduscom, Guilherme Fortes, que trouxe mais detalhes, e são aproximadamente, né, 192 imóveis, e uma novidade, Aline, dessa edição do Minha Casa Minha Vida, é que antes se faziam condomínios muito grandes e uma determinação é que se tenha no máximo 200 imóveis para evitar que se tenha dificuldades na gestão, na administração desses condomínios. E a gente aqui com a secretária pode esclarecer melhor, secretária. Claro que quando os imóveis forem lançados, a Sencasp vai fazer esse chamamento, mas é importante a população deixar o CadÚnico sempre atualizado, né? Que é a porta de entrada para esses benefícios. Para poderem fazer essa inscrição, né? E conseguirem a casa. Isso é que nós vamos fazer e com muito critério para poder beneficiar aquelas pessoas mais carentes, né, Aline? Que estão precisando de uma casa. Além do Minha Casa Minha Vida, temos o Bolsa Família e outros benefícios que é através do CadÚnico. Muita coisa boa. E vamos fazer muito mais. Nós queremos também abrir o restaurante que nós encontramos fechado, restaurante popular, né? Que é aquele que funciona ali perto do troca-troca, e nós queremos abrir. Já estamos em fase de licitação, viu? Para início de 1.000 refeições, é isso que nós estamos pretendendo. Claro que temos que fazer um pouco uma reformar um pouco lá, o salão, os equipamentos, as coisas. A preço bem popular. A preço popular, que é isso que nós ainda vamos conversar também com o doutor Silvio, ver um preço que possa ser acessível para aquele pessoal de rua. E também, porque ainda tem, além desses 1.000 que a gente quer, a gente tem também os moradores de ruas que também almoçam lá. Isso é a preço, sem preço. Trabalhadores do centro, justamente. Que tivesse uma renda mais eles comprometida estão cobrando muito, achando ruim, está fechado, porque tem ali o mercado, ali o troca-troca, eles estão necessitando, mas nós já estamos em fase também de licitação para abrir o mais rápido possível. Sobre as casas, só voltando aqui a falar sobre essas moradias do Minha Casa Minha Vida, você conversou com o presidente do Sinduscom e a gente agora tem essa fala dele explicando como vai ser esse trabalho. Vamos ouvir. Ótimo. Isso é o início do Minha Casa Minha Vida Faixa 1. Para o Piauí tivemos aproximadamente 5.000 unidades, aqui em Teresina umas 2.000 unidades. E iniciou-se com essas 192 unidades que é no bairro Angelim. Vale lembrar que são empreendimentos voltados para as pessoas que mais precisam, que são de baixa renda e que estão no CadÚnico. Então não é só a assinatura deste contrato e início das obras, e também um relacionamento com a Prefeitura para uma preocupação com a seleção dessas pessoas, porque a gente precisa ter os critérios da Prefeitura, os critérios da Caixa, os critérios do Ministério das Cidades, porque só assim a gente vai conseguir ter para o próximo ano novas portarias. Importante lembrar que esse contrato assinado hoje, ele se inicia uma obra que ele tem prazo certo de 18 meses. Então, daqui a 18 meses, nós teremos em Teresina em torno de 2.000 unidades, por quem tem a parte urbana e também tem a parte rural. Dessas 2.000 unidades, daqui a 18 meses, estarão dispostas e prontas para a população que mais precisa, que é importante lembrar. Foram pontuados que, no máximo, os empreendimentos teriam, no máximo, 200 unidades, e eles, por obrigação, tinham que estar próximo a um CRAS, a uma UBS, a 2 paradas de ônibus. Por quê? Ao mercado local. Por quê? Porque são para as pessoas que mais precisam. Então, tem que ter um aparato social, o aparato da cidade, próximo dessas habitações, justamente para que possam encaminhar essas pessoas para o mercado de trabalho. Então, são obras que são bem localizadas dentro da cidade, dentro do perímetro urbano,
próximo de comércio, próximo de equipamento de saúde, equipamento de escola, justamente para trazer essas pessoas que mais precisam para a sociedade. Secretária, tem essa questão, sim, da verificação da necessidade das pessoas que estão ali se inscrevendo. E também tem uma outra questão, muitas vezes a casa é entregue e a pessoa não toma posse, não vai morar na casa e ela fica lá abandonada, acaba sendo muitas vezes invadida. Isso também está no radar da Secretaria? É uma preocupação, porque geralmente acontece nisso, né? A maioria desses condomínios que foram criados, acontece isso, mas nós vamos ficar atentos para substituir, né? Que a pessoa tem que ter o prazo de ocupar a casa. Para poder, tantas outras pessoas querendo. Querendo e a pessoa ficar com... Às vezes tem até outra casa, né, de outra pessoa. Vende, né? Tenta vender, né? Algo que é proibido. Ou tenta vender, e isso aí nós vamos botar uma dureza nisso aí. Vamos resolver. Secretário, uma outra dúvida que a sociedade tem é aqueles abrigos que hoje recebem moradores, alguns abrigos também que recebem pessoas, aquelas instituições de longa permanência, né, que recebem idosos. Como que a Sencasp, a senhora espera lidar com estes abrigos e essas instituições que recebem também uma parcela tão importante da população, né, os idosos que precisam da assistência social do município? Não, nós estamos fazendo o levantamento, mandando os assistentes sociais, e eu quero visitar também, eu mesmo, cada abrigo desse, para fazer um levantamento de como nós recebemos e o que é que nós vamos fazer no futuro para entregar, não é? Um abrigo bem melhor. Nós estamos fazendo isso, nós temos a Casa do Caminho. Naquela última chuva que teve aqui em Teresina, nós recolhemos à noite, foram 20 pessoas de rua que nós levamos para lá, que estavam pegando chuva na rua. Nossa. E nós levamos 15 homens e 5 mulheres. Foram lá abrigados, foram alimentados, mas muitos deles não querem ficar. É um local bom, fica ali em frente à casa do estudante, mas eles preferem, às vezes, ficar na rua, não é? Mas a gente, pelo menos, quando tiver chuva, a gente está recolhendo. É uma situação ainda de entendimento de como vão ser esses serviços para reativá-los todos, né? Secretário, eu queria muito lhe agradecer, a sua presença aqui foi muito importante para trazer esses esclarecimentos. Uma ótima noite para a senhora, bom trabalho. Obrigada, Aline. Obrigada mesmo, foi uma oportunidade muito boa de eu falar um pouco da Sencasp. Obrigada, estarei à disposição lá de vocês. Muito obrigada. Vou voltar aqui a conversar com o Tássio Cruz, do nosso Papo de Política, porque a gente precisa encerrar nossa sexta-feira com esse assunto que foi trazido pelo deputado federal Marcelo Castro, que é uma proposta, né, de uma mudança no Código Eleitoral, né? Isso mesmo, Aline. O senador, ele é o relator, né, do novo Código Eleitoral no Senado. E esta semana ele apresentou alguns elementos importantes do seu relatório final. E um dos pontos chamou a atenção, e a gente até conversou com exclusividade com o senador hoje, que é a questão das cotas femininas agora no parlamento, não nas candidaturas. Hoje existe uma obrigação legal de que 30% das candidaturas sejam destinadas às mulheres e que as mulheres também, 30% de todo o recurso seja destinado a candidaturas femininas. Porém, o senador defende, Aline, que 2 das 10 vagas da bancada federal piauiense, por exemplo, seja exclusivamente dedicada às mulheres, 20% em todo o país. E ele comentou os detalhes e projetou o que isso pode acarretar de aumento da representatividade feminina em todo o Brasil. Vamos ouvi-lo. Isso é uma luta que se vem de muito tempo, as mulheres principalmente, e como eu sou relator do Código Eleitoral, eu já apresentei o meu relatório, já está escrito lá, a gente reservando 20% das cadeiras de todo o parlamento do Brasil. Então, as câmaras municipais terão que ter, se o meu relatório for aprovado, no mínimo 20% de mulheres. As assembleias legislativas dos 27 estados do Brasil terão que ter, no mínimo, 20% de mulheres. E a Câmara Federal terá que ter, no mínimo, 20% de mulheres. Eu calculo que na hora que nós colocarmos em prática essa lei, nós vamos ficar com uns 25% a 30% de participação feminina no parlamento, porque nós temos um mínimo, mas se for mais, permanece. Está entendendo? Por exemplo, o Piauí, na última eleição,
nós éramos 10 deputados federais, somos 10 deputados federais, o Piauí só elegeu uma mulher. Mas na eleição anterior, o Piauí, em 2018, tinha elegido 4 mulheres de 10, ou seja, 40%. Então, quando você fizer a média nacional, eu não tenho dúvida que nós vamos ter em torno de 25% a 30% do parlamento do Brasil com a participação feminina. Uma discussão extremamente pertinente também, de olho no eleitorado feminino. Sem dúvida, mais da metade do eleitorado é feminino, né, Ali? Mas é importante destacar que esse ponto dele mudaria bastante o cenário político. Por quê? Hoje nós não temos nenhuma mulher deputada federal. A ex-deputada Rejane Dias foi eleita, mas renunciou ao mandato para ir para o TCE. Então, Aline, se esse novo código for aprovado até outubro, ele vale para a eleição do ano que vem e teríamos aí, eu diria que uma corrida dos partidos para tentar atrair mulheres com candidaturas competitivas que, independente do percentual de votação, ocupariam uma cadeira lá no Congresso Federal. Então, por isso, deveríamos ter uma corrida para as candidaturas femininas. Vamos aguardar e ver o teor desse código que sairá da Câmara e também já foi da Câmara para o Senado e agora pode voltar para a Câmara. Tássio Cruz, muito bom contar contigo aqui no Jornal Cidade Verde. Obrigada. Grande abraço a você, grande abraço a todos e até segunda aqui na nossa programação, mas amanhã de plantão no cidadeverde.com. Grande abraço a todos e um bom final de semana. Um final de semana.